As bruxas do folclore brasileiro. As bruxas são conhecidas pelo mundo todo. Cada país possui em suas crenças e lendas algum tipo de bruxa, e elas também são muito populares na cultura pop e até em religiões. E provavelmente, quando se fala em bruxa, você já imagina uma mulher voando em uma vassoura. Mas será que aqui no Brasil as bruxas têm esse costume? Eu sou o Will. Você está no canal Contos da Lua Cheia e eu vou te contar tudo sobre as bruxas de acordo com o folclore brasileiro. Lembrando que para este vídeo vale o mesmo que eu citei no vídeo sobre os lobisomens do folclore brasileiro. Se você ainda não assistiu, o card está aqui em cima. Assiste lá que está muito legal. Você não vai se arrepender. Como o Brasil é um país muito grande e também sofreu muita influência de outros países em suas lendas, existem algumas características das bruxas que são específicas de determinadas regiões, estados ou até de algum município específico. Me conta se a sua cidade tem alguma lenda de bruxa. A minha tem, e eu vou te contar qual é. Mas antes, já faz aquela mágica que só você pode fazer, que é a mágica de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado! Origens e características. As bruxas brasileiras são descendentes diretas das portuguesas, com costumes e fadários similares. São mulheres de várias idades que possuem ligação direta com demônios e até com o próprio diabo. Costumam agir apenas durante a noite, já que durante o dia vivem como pessoas comuns. Causam vários tipos diferentes de males e infortúnios, como sumir com animais, enlouquecer viajantes e sugar o sangue ou a força vital de crianças, as deixando doentes. Essas bruxas possuem uma variedade absurda de habilidades. Se metamorfoseiam, voam, transformam pessoas em animais e podem até causar ilusões, fazendo com que as pessoas enxerguem o ambiente à sua volta de formas assustadoras e distorcidas. Deve-se tomar muito cuidado para não confundir qualquer praticante de magia com uma bruxa. Essas bruxas são especificamente vítimas de maldição, que, embora possam sucumbir a esse estado corrompido, cumprem uma sina da mesma forma que os lobisomens, não necessariamente concordando com as próprias ações. Ou seja, a bruxa seria uma mulher comum durante o dia, mas durante a noite ela se transforma em bruxa e perde sua consciência humana e sai fazer suas maldades, exatamente como um lobisomem de sina. Esse tipo de bruxa é até chamada bruxa de sina. O que acontece é que algumas bruxas podem acabar se corrompendo com toda essa maldade com o passar do tempo e gostar dessa prática, mas não necessariamente que toda mulher que vira bruxa seja uma pessoa má em essência. Personagem onipresente em todos os recantos assombrados do mundo, a bruxa no Brasil também conheceu uma próspera divulgação, modelo do qual partem todas as suas parentas, das quais, por aqui, a Cuca parece ser a mais famosa, muito provavelmente pela sua versão de Sítio do Pica-Pau Amarelo, embora talvez ela já fosse muito famosa antes disso. Eu confesso que não sei ao certo, mas eu conheci ela por causa do Sítio do Pica-Pau. E você? Comenta aí. De modo geral, a bruxa surge com o aspecto clássico da velha horrenda trajada de negro, o nariz comprido com verruga na ponta, olhos remelentos, vassoura em punho, o gato preto ao pé
o caldeirão fumegante, etc. Esta, porém, é a bruxa clássica europeia. A nossa tem algumas características particulares desconhecidas da maioria das pessoas, inclusive dos próprios brasileiros. E é por isso que eu estou aqui para te contar quais são essas características. Formas de se transformar em bruxa. A 7ª filha de 7 irmãs está fadada a ser bruxa, assim como o 7º filho seria lobisomem. A menina estaria condenada a se transformar em bruxa quando adulta, mas as lendas não dizem ao certo qual seria a idade que ocorre a primeira transformação. Sofrer uma maldição. Existem maldições por castigo divino, maldições de pessoas com poderes para tal ato, ou mesmo algumas bruxas, próximo ao fim de suas vidas, saem pela noite perguntando quem quer, e a pobre alma que dizer eu quero passa a carregar a maldição da bruxa. Pacto com o diabo. Muitas bruxas são descritas como tendo pacto com algum demônio, e principalmente com o próprio diabo. É possível que algumas façam o pacto por já sofrerem da maldição e sucumbirem a esse aspecto de bruxa, e queiram aumentar os seus poderes. Mas existem as que fazem o pacto e assim acabam sendo transformadas em bruxa. Poderes e habilidades. A bruxa tem o poder de se transformar em coruja, morcego, mariposa, serpentes e outras criaturas, mas essas são as mais comuns. Por isso, aqui no Brasil, elas não precisam de vassoura para voar. Elas também podem assumir formas híbridas, como uma velha com asas e garras de coruja, por exemplo. Outro poder da bruxa é o de se infiltrar nas menores frestas. Suas vítimas. Crianças de até 7 anos que ainda não receberam o batismo são um dos alvos prediletos dessa criatura nojenta, pois ela adora sorver o sangue de bebê pagão. Segundo a crendice, há uma maneira infalível de se identificar uma bruxa. Se ela cumprimentar sempre com a mão esquerda, podemos estar certos de se tratar de uma das concubinas do diabo, mesmo que a criatura se apresente com uma adorável aparência. Elas podem se interessar por crianças bagunceiras, que não respeitam o horário de dormir, mas elas não escolhem tanto assim as suas vítimas e podem sequestrar crianças boazinhas e até bebês. Como se defender de uma bruxa? Para defender-se da bruxa, os estudiosos indicam uma série de talismãs: a estrela de 5 ou 6 pontas, as palhas secas do Domingo de Ramos, postas em cruz, ou então um molho de fios, que a bruxa não pode deixar de contar antes de operar os seus males. Esses são os métodos mais lembrados. Muito útil também é espalhar facas ou tesouras abertas, além de punhados de sal por toda a casa. Também é dito que quando um bebê é recém-nascido, tem que se ter muito cuidado com o seu umbigo, pois a bruxa pode vir transformada em mariposa e assim beber o sangue do bebê pelo umbigo. Desse modo, o bebê adoece e morre até completar o seu 7º dia. Essa doença é conhecida como o mal de 7 dias. Da mesma maneira, a bruxa também pode assumir a forma de serpente para se alimentar do leite materno. Uma das formas de afastar a bruxa seria deixar uma tesoura de aço aberta embaixo da cama. Bruxas pelo Brasil. Bruxa da Paraíba. Lá
Elas são mulheres de feição horrenda, sempre parecendo muito velhas, que fizeram um pacto com o diabo em troca de longevidade e poder. Podem utilizar de suas habilidades para melhorarem de aparência temporariamente. São maestrinas no que diz respeito a feitiços e poções, utilizando os mais horrendos ingredientes. O mais precioso deles são crianças não batizadas, cujo sangue e gordura consistem nos itens mais poderosos. Vivem normalmente em cabanas de aparência abandonada, no meio da mata ou em grutas distantes da civilização. Também se tem notícias de bruxas que vivem em troncos ocos de grandes árvores mortas. A vida no entorno de seus covis é praticamente inexistente, exceto por vermes, insetos e outros animais peçonhentos. Bruxas de Alagoas. Era dito por antigos moradores do estado de Alagoas que a região de Belo Monte era um local com diversas bruxas e que algumas vezes era possível ver risadas delas e fogos em partes da mata. Seriam as bruxas fazendo seus feitiços. Dizem que essas bruxas mumificavam seus animais domésticos quando eles morriam. Bruxas da praia de Itaguaçu, Florianópolis. Essa é a lenda que eu disse ser da minha cidade. Tem um vídeo sobre essa lenda aqui no canal. O card está aqui em cima. Diz a lenda que as bruxas da região queriam fazer uma linda festa aos moldes da alta sociedade. O local para o encontro festeiro seria a praia do Itaguaçu, em Florianópolis. O mais belo cenário da terra. Todos seriam convidados: os lobisomens, os vampiros, as mulas sem cabeça. Os mitos indígenas também compareceram. Entre eles estavam os curupiras, os caiporas, os boitatás e muitos outros. Em assembleia, as bruxas decidiram não convidar o diabo, pela razão de seu imenso fedor de enxofre e pelas atitudes antissociais, pois ele exige que todas as bruxas lhe beijem o rabo como forma de firmar seu poder debochadamente absoluto. A orgia se desenrolava quando surge de surpresa o diabo, que entre raios e trovões, raivosamente irritado pela atitude marginalizante das bruxas, as castiga, transformando-as em pedras grandes, que até hoje flutuam nas águas do Mar Verde e Azul da praia do Itaguaçu. Daí o nome do lugar na língua indígena: Ita, pedra, mais Guaçu, grande. Se a sua cidade ou região também possui uma lenda sobre as bruxas, deixe aqui nos comentários. Quem sabe eu não acabo fazendo um vídeo específico sobre isso. Como todo bom ser sobrenatural, as bruxas são mais comuns na quaresma, principalmente nas noites de sexta-feira. Algumas das bruxas do nosso folclore são a já citada Cuca e também a Matinta Pereira, mas existem muitas outras. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico só para explicar alguma dessas bruxas. Tudo o que eu preciso é do seu like e do seu comentário dizendo qual ser sobrenatural você quer ver aqui no canal. Também é importante participar das enquetes que eu faço lá no Instagram. O meu perfil está na descrição do vídeo. É por lá que eu decido qual o próximo ser que vai ganhar vídeo aqui no canal. Então segue lá e fica ligado nos meus stories. Se quiser enviar algum relato por lá, eu respondo todo mundo. Às vezes pode demorar um pouco, mas tenha certeza que eu vou responder. Como último tópico, maneiras de quebrar a maldição. Eu não encontrei tantas maneiras de quebrar a maldição depois da bruxa já ser uma bruxa formada. Mas, se ela é uma bruxa por ser a 7ª filha, eu encontrei 2 maneiras. Uma é batizando ela com um nome masculino. A outra é a filha mais velha
batizar a filha que seria a bruxa. Assim, quando ela crescer, ela não se transformaria em bruxa. E essas foram as informações sobre as bruxas de acordo com o folclore brasileiro. Se você souber de mais alguma coisa sobre elas, deixe aqui nos comentários que pode ter certeza que eu vou ler. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.